Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, um espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela audiência em todo o estado do Gaúcho. Você que a partir de agora pode interagir conosco, porque estão abertos os nossos canais de interatividade. Você quer mandar dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho, opinar sobre um tema que daqui a pouquinho a gente coloca em mesa aqui? Participe, use aí os nossos canais de contato. Tenha a mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp. Você pode encaminhar também o e-mail para a gente, né? Duas formas de contato com o Boca no Trombone. Claro, tem a nossa conta no Instagram, tem a conta no Twitter, tem o site do programa, a fanpage, também o nosso canal no YouTube. Cardápio farto para você interagir com a gente. Bom, o programa de hoje, nesse final de semana, vamos nos debruçar. O mercado de trabalho com a pandemia. Como será? É a pergunta tema desse domingo. Queremos saber a opinião de você aí de casa. Use e abuse aí dos nossos meios de contato. E hoje, quem vai dessa opinião são eles, né? Os nossos atores, o nosso time trabalhista aqui, os consultores de direito do trabalho, vão falar sobre as suas impressões nessa temática. Quem começa é o CRJ Advogados com o doutor Marcelo Armiliato. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, importantíssimo tema debatido no programa de hoje. Como ficarão as relações de emprego no período pós-pandemia? Eu não tenho dúvida alguma que nós teremos importantes e talvez muito graves modificações nessas relações de trabalho. Algumas atividades certamente vão se sobressair no período pós-pandemia. Outras atividades, infelizmente, poderão ser extintas. Então, num primeiro momento, a dica que eu dou é que o trabalhador deve ficar atento ao direcionamento do mercado econômico, do mercado de trabalho. Muito atento, né, doutor Marcelo? E aberto a possibilidades, a mudanças. Isso é fundamental nesse momento. Mais um advogado, mais um escritório, é o Dias e Paim Advogados com o seu sócio, Dr. Paulo Dias. E ele fala como vai ser o mercado de trabalho pós-pandemia. Dr. Solano, na verdade, o mundo nunca mais será o mesmo depois do surgimento do coronavírus. A doença já infectou milhões de brasileiros e causou a morte de outras tantas milhares de pessoas. Hoje se tem mais de 115 mil pessoas que morreram por conta da doença. A doença, a pandemia, ela tem afetado muito o mercado de trabalho, com o fechamento de milhares de empresas, isso é muito lamentável. Os dados apontam que mais de 5 milhões de brasileiros que têm carteira assinada, eles sofreram os impactos da pandemia, seja por reduções de jornada e salário, por suspensão do contrato de trabalho, férias que em muitos casos foram antecipadas, questão de descansos e folgas que também foram antecipadas na tentativa de manter os empregos. Mas muito desemprego sim tem surgido. Inclusive, as estatísticas mais pessimistas, elas apontam para cerca de 20% de desemprego no final do ano. Os números não são nada bons mesmo, por isso a importância de cada trabalhador estar com a mente aberta para se recolocar de outras maneiras no mercado de trabalho. Também participa do programa nosso consultor trabalhista do Marcon Advogados Associados, Dr. Pedro Marcon. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do Boca no Trombone. O mundo do trabalho com a pandemia, como será? Essa é uma dúvida muito frequente e pertinente, tanto para os trabalhadores quanto para os empresários. Porque nós sabemos que a pandemia ela afetou drasticamente a economia brasileira. Nós tivemos medidas do governo federal, medidas provisórias, para a manutenção do emprego e da renda, através da suspensão do contrato de trabalho e também da possibilidade do trabalhador reduzir a sua jornada de trabalho com a redução de salário, para que os postos de trabalho sejam mantidos. E também muitos dos trabalhadores que continuaram trabalhando tiveram essa dinâmica alterada, porque muitos trabalhadores passaram a trabalhar de casa, quando antes iam para o ambiente de trabalho. E essa já é uma realidade que ocorre. Então nós temos que pensar nas alternativas para enfrentar esta pandemia. E claro, como coloca oportunamente o doutor Pedro, né?
o home office, né, o trabalho em casa, essa é uma realidade que não vai ser dado um passo atrás. Mais um consultor, mais um especialista na matéria trabalhista, em nome do Panca Advogados, está com a gente, Dr. Fabiano Pantoja. Eu lhe pergunto, Dr. Fabiano, como vai ser o mercado de trabalho, o mundo trabalhista após pandemia? Caro doutor Paulo André Solano, queridos telespectadores do programa Boca no Trombone, vamos ao tema espinhoso de hoje. O mundo do trabalho com a pandemia. Como será? Algumas nuances já podem ser percebidas e já estamos percebendo-as desde o início do ano, não é mesmo? Sabemos que guerras de proporções continentais, assim como eventos na magnitude de uma pandemia como esta que estamos sobrevivendo, trazem efeitos significativos na vida individual, na vida coletiva e acabam acelerando agendas não apenas no campo da ciência e da tecnologia, como também das relações de trabalho. Estamos percebendo isso. Da noite para o dia, enviamos empregados para casa, aqueles que conservaram seus postos de trabalho, para produzirem, trabalharem em casa. Isto é um novo paradigma e isto foi feito de uma maneira muito rápida, apressada. Então precisamos pensar sobre isso e é o que faremos no programa de hoje. É verdade, por isso da pauta, né, que é uma pauta importante que afeta aí a toda a sociedade. E como pensa o nosso consultor previdenciário sobre essa temática? Ah, sim, porque se tem alteração, se tem mudança no mercado de trabalho, certamente vai ter um reflexo na área de previdência. Com a gente, com muita alegria, o coordenador da ABASul, Associação Brasileira de Advogados aqui da região sul, o doutor Tiago Kidrick. Muito bom dia, doutor Tiago. E já lhe faço a pergunta, tema do programa, né? Na sua opinião, como vai ser o mercado de trabalho pós-pandemia? Um bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos companheiros de bancada, telespectadores. Doutor Solano, acredito que a retomada virá, mas nós temos que ficar atentos a essa perda de poder econômico dos trabalhadores. Eu acho que vai ser demorado para se haver essa retomada. Já existiu uma desvalorização da nossa moeda, então acho que e esse desemprego força um pouco a redução dos valores dos serviços e do trabalho, e acredito que a Previdência Social ela ajuda no dinamismo da economia, redistribuindo os valores dos benefícios e contribui para a retomada da economia do país. Certamente, certamente. É mola mestra nesse momento, né? As questões já vão chegando, as dúvidas de direito da Previdência, encaminhe para a gente pelo WhatsApp, tem o e-mail, a sua participação está livre aqui no Boca no Trombone. A Celita diz assim, é preciso entrar na justiça para pedir a pensão do marido? Ele era aposentado e ela recebe uma aposentadoria por idade, se aposentou no último mês de março, doutor. Em princípio não, doutora Celita. Tem que ingressar primeiro com o pedido no INSS. É claro que agora com a nova Previdência, o valor da pensão não vai ser mais 100% como era na Previdência antiga. Sim. Outra questão do Eduardo aqui da capital, ele diz que é desempregado, está recebendo auxílio emergencial e nesse meio tempo sofreu um acidente doméstico. E a médica deu um atestado de 4 meses, informando que ele teria direito ao auxílio-doença. É isso mesmo, doutor? Para saber se tem direito ao auxílio-doença, tem que ver se ele ainda tem a qualidade de segurado do INSS. Né? O benefício emergencial não mantém essa qualidade de segurado. Então, tem que verificar se tem a qualidade de segurado e aí receber o auxílio-doença, claro, cessa o benefício emergencial. Consultar um especialista em previdência, né, para verificar essa informação. Doutor Tiago segue com a gente, continue mandando as dúvidas aqui no Boca no Trombone. E ele, doutor Tiago, está com a gente na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. FM 94,9, AM 640, o Boca no Trombone na nossa RB. Olha a hashtag aí, ó, Boca no 31, vai publicar direito previdenciário, direito da previdência, use e abuse da nossa hashtag. Momento de solidariedade aqui no Boca. Estamos sim muito solidários ao nosso parceiro, ao Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos,
para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Seja parceiro aí do Banco de Alimentos, né? 23 cidades são beneficiadas aí pelas doações. Boca de hoje está debatendo o mercado de trabalho pós-pandemia. Como será? Volta aqui no Boca o CRJ Advogados com o Dr. Marcelo Armiliato. Bom, doutor Paulo André Solano, nós sabemos que não é o trabalhador quem direciona os rumos da atividade econômica. Quem dita os rumos de uma atividade econômica é o próprio mercado de consumo, é o empresário focado no mercado de consumo. Nesse sentido, nós teremos um implemento das atividades, por exemplo, na área de informática e na área da logística, justamente por causa do próprio comércio eletrônico, do home office, e nós teremos um prejuízo muito grande em outros ramos de atividades, como, por exemplo, o próprio motorista de transporte urbano. As pessoas trabalhando mais em home office terão menos necessidade de deslocamento nas cidades. Então, o trabalhador deve observar os movimentos e buscar uma qualificação direcionada para as áreas que serão mais demandadas no período pós-pandemia. O que muitos especialistas estão dizendo é que várias profissões vão deixar de existir, né? Por isso, a atenção que alerta o nosso consultor, Dr. Marcelo. Também mais uma opinião do Dias e Paim Advogados, com o seu sócio proprietário, o Dr. Paulo Dias. Com a pandemia, o governo editou medidas provisórias com a finalidade de manter empregos, manter renda, manter as empresas abertas. Então foram feitos esforços que acabaram retirando alguns direitos trabalhistas em nome de manter empresas e empregos diante de um cenário ruim. O que realmente precisa é o governo adotar medidas realmente efetivas, no sentido de abrir uma linha de financiamento para que as empresas possam sobreviver no pós-pandemia. Nós não sabemos exatamente até o limite onde essa doença vai ir, o reflexo exato sobre as empresas e sobre os empregos, então tem que ter linhas de crédito efetivas, políticas públicas que ajudem a preservar as empresas sem retirar os direitos dos trabalhadores. Bem apanhado pelo Dr. Paulo, linhas de créditos efetivas. Os empresários, você que nos ouve aí, pequeno, médio empresário, que tentou acessar o Pronamp, teve muita dificuldade. E muitas vezes aquele valor que foi disponibilizado é o valor mínimo, muito aquém da necessidade dos empregadores, né? Então, isso tem que melhorar, sim, certamente, né? Linhas de crédito mais efetivas. Mais uma opinião do Marcon Advogados Associados, com o Dr. Pedro Marcon. Bom, o trabalho home office, ampliado agora devido à pandemia, é uma tendência e com certa naturalidade isso será prorrogado por muitas empresas após a passagem da pandemia. Porém, os trabalhadores devem estar atentos à questão do direito à desconexão, ou seja, o trabalhador mesmo estando em casa, é muito difícil ele manter tanto a sua atividade do trabalho quanto as suas tarefas domésticas. Então ele tem que ter esse cuidado do direito à desconexão ao trabalho, podendo ter intervalos, e muitas vezes a pessoa acaba ultrapassando, não tendo uma rotina, um horário de trabalho. E isso é muito importante, tanto para a questão trabalhista quanto também para a sua questão de convivência familiar. Então é uma tendência esses trabalhadores continuarem o trabalho home office, porém tem que estar atentos à questão do seu direito à desconexão. Há também muitas outras questões que devem ser observadas em relação à saúde e segurança do trabalho no ambiente do home office. Não é porque a pessoa está trabalhando em casa, o trabalhador está em casa, que os direitos deles, né, fiquem, de certa forma, esquecidos. Não. Né? Mais uma opinião aqui do Panca Advogados, com o doutor Fabiano Pantoja. As empresas, não há dúvida, vão precisar investir em tecnologia. Este é um caminho sem volta. Vão precisar criar
as condições propícias para que os empregados possam produzir, possam trabalhar em ambientes ainda tidos como alternativos, como a casa do empregado, por exemplo, e outros ambientes remotos. E o empregado, por sua vez, também precisa se aprimorar, precisa desenvolver duas habilidades fundamentais: o poder de conectar-se, porque isso será extremamente valorizado. Note-se, né, as entrevistas de emprego virtuais, online, que tem sido um sucesso, né, e o poder de desconectar-se. O empregado hoje cada vez mais tem uma preocupação no seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, e o poder de desconectar-se é fundamental, mas trata-se de uma habilidade, não há dúvida. Em sintonia aí os nossos colegas, né, muito preocupados com a saúde do trabalhador. Dúvidas de direito da Previdência hoje estão sendo respondidas pelo Dr. Tiago Kedrick, ele que é o coordenador geral da Associação Brasileira de Advogados aqui da região sul. Dr. Tiago, a Edna, lá de Caxias do Sul, ela quer saber, o INSS vai abrir ou não? Quem recebe auxílio-doença e tem que fazer nova perícia, como vai ficar a situação? É a dúvida da dona Edna. Dona Edna, é difícil de responder essa pergunta, porque cada vez mais o INSS vem colocando uma data posterior para a reabertura. Semana passada nós tivemos uma reunião com a superintendência da Regional Sul, justamente colocando essa questão das perícias que estão pendentes e também os retroativos pendentes de pessoas que estão recebendo só o salário mínimo, mas deveriam receber mais. E eles disseram que o INSS tem esse ponto como prioridade, mas saber ao certo quando vai abrir o INSS, porque cada vez eles colocam uma data, 14 de setembro, daqui a pouco eles colocam outra, vai depender dessa força interna dos servidores realmente chegarem a um acordo e concordarem em retomar, claro, com os devidos cuidados contra o coronavírus. Claro, não é, como o doutor coloca, com os devidos cuidados, mas já passou da hora das agências abrirem, gente, já passou da hora, né? Desde março, os segurados não conseguem fazer perícia, ora, e como fica o direito dessas pessoas? Tanto tempo a pessoa até aquela patologia que baseava o benefício acaba se perdendo. Mais uma dúvida aqui, doutor, o Clécio José, o Clécio está meio brabo aqui, está meio brabo, mas resumindo, ele quer saber por que na reforma da Previdência não consegue se incluir a exclusão do fator previdenciário na hora do cálculo do benefício, doutor? Olha, Clécio, o fator previdenciário agora nas regras de transição da nova Previdência ficou só naquela regra de transição da linha de chegada para quem falta 2 anos para se aposentar. No mais, não vai ter o fator previdenciário na nova Previdência, apenas a idade que eles fixaram. Agora, o fator previdenciário das aposentadorias antigas, meu amigo, muito difícil, se faz todo um movimento para economizar e esse movimento que vai gerar custo, é muito difícil que aconteça essa reversão do fator previdenciário. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos com as notícias? As notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Em março de 2020, com a pandemia, havia risco concreto do não pagamento dos precatórios. A OAB-RS, por meio da CES, atuou desde aquele período para garantir o pagamento em 2020. Ameaças legislativas ao não pagamento foram retiradas e o pagamento garantido. Havia o desafio de como proceder o pagamento na pandemia. A CES, pelo seu presidente, Dr. Tiago Kedrick, que está conosco hoje, sugeriu a criação da ferramenta Pedido de TED, que foi acolhida pelo TRF4 e implantada. Contudo, faltava que os bancos dessem conta dos pagamentos. E o Banco do Brasil não cumpria os prazos, o que fez com que a comissão atuasse em diversas reuniões e fosse dado um ultimato ao banco que comprometeu-se a regularizar todos os pagamentos em atraso até 31 de agosto, a próxima segunda-feira. O ciclo se encerrou essa semana com a notícia de que todos os pagamentos em atraso foram colocados em dias pelo Banco do Brasil. Um ciclo que se completa depois de muita luta da Comissão de Seguridade Social. Parabéns aos que contribuíram por essa conquista, por essa luta. Sempre as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, domingo, aqui no Boca no Trombone. Também lá na Rádio Bandeirantes, a gente tem as notícias da CES. E agora é o espaço da Ademilar. Você está interessado em consórcio imobiliário, quer ter mais informações? Lisandra Klaus, da Ademilar, traz para a gente novidades. Olá, amigos do Boca no Trombone. Hoje vamos falar sobre o financiamento e o consórcio Ademilar. No financiamento, o cliente paga para a entidade um aluguel sobre o dinheiro emprestado, o que torna o valor final até 3 vezes maior do que vale o imóvel.
Já no consórcio, a opção que o cliente tem é de se adquirir o seu imóvel de forma planejada, sem entrada, sem juros, com menor prazo e menores parcelas. E para quem já contratou o financiamento imobiliário, a nossa dica de hoje é: saia agora dos juros e parcelas altas. Quitar seu financiamento imobiliário com o consórcio Ademilar é a melhor opção. A Ademilar Porto Alegre fornece a você uma consultoria gratuita para que você consiga de forma segura e planejada a sua quitação. Entre em contato pelo telefone 3737-3033 ou venha até a nossa unidade de negócios localizada na Avenida Nilo Peçanha, 2245. Tá aí, ó, 3737-3033, agende a sua consultoria personalizada com a Ademilar Porto Alegre. Logo mais, nosso break aqui tem mais informações da Ademilar. Última, antes do nosso intervalo, as dúvidas que vão chegando pelo WhatsApp, pelo e-mail são respondidas hoje com o Dr. Tiago Kidrick, na nossa consultoria previdenciária, o NECO. Ele diz assim, eu trabalho em metalúrgica, conseguiu se aposentar, consegui me aposentar em especial, né? E ele quer saber se agora ele vai ter que se afastar do trabalho. Ele é lá de Novo Hamburgo e a questão dele está relacionada ao tema 709. O senhor tem novidades para a gente, doutor? É verdade, doutor Solano, NECO, que faz a pergunta. Quarta-feira, protocolei embargos declaratórios no tema 709, justamente para essas dúvidas que muitos de nós ainda temos, porque o STF decidiu que sim, deve haver o afastamento, que é constitucional essa necessidade do afastamento, mas não respondeu várias questões, como, por exemplo, quem recebe a tutela antecipada, quem ainda não teve o trânsito em julgado do processo, quem já está recebendo com uma sentença judicial que lhe autorizava a ficar no emprego. Tudo isso não tem ainda a resposta do STF, por isso nós protocolamos embargos declaratórios para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e esclareça a população brasileira, já que entendeu que deve haver o afastamento do trabalho, todos os detalhes que os trabalhadores estão angustiados em saber. Tá certo. Doutor Tiago retorna depois da nossa paradinha para mais dúvidas. Nossos consultores trabalhistas também opinando, trazendo as suas conclusões sobre o tema de hoje, o mercado de trabalho com a pandemia. Como será? Tudo isso ainda tem o tempo de cuidado aqui no Boca no 31, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. De volta com o Boca, espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Boca de hoje debateu o mercado de trabalho com a pandemia. Como será? Conclusão do CRJ Advogados com o Dr. Marcelo Armiliato. Portanto, Dr. Paulo André Solano, penso que os trabalhadores deverão buscar qualificação direcionada para os ramos de atividade que tendem a ter um melhor desempenho no período pós-pandemia. Além disso, deverão buscar educação financeira, saber lidar com dinheiro, na verdade ter um plano B em caso de despedida que infelizmente poderá ser uma realidade para o trabalhador brasileiro no período pós-pandemia. É a realidade, né? Opinião final agora do Dias e Paim Advogados com o Dr. Paulo Dias. Uma coisa é certa, as mudanças vieram para ficar. Novas modalidades de trabalho eles vão surgir. E o mercado de trabalho ele vai exigir cada vez mais profissionais com competitividade, profissionais com nível de qualificação cada vez maior. Nós temos que ter em mente que nós não sabemos até onde vai a pandemia, nós vamos ter que reconstruir um país. E tendo que reconstruir o país, nada melhor do que o trabalhador se capacitar, se qualificar cada vez mais. É um período de resiliência, ou seja,
nós nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos ter paciência e fazer o nosso melhor. No âmbito trabalhista, o advogado trabalhista se capacitar cada vez mais, pois as demandas e os direitos aviltados, eles precisam de uma mão de obra cada vez mais qualificada. Qualificação, palavra de ordem, né? Quem conclui é o Dr. Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Para nós concluirmos esse tema de extrema relevância, que é a preocupação com o trabalho durante e pós-pandemia, nós podemos concluir que as atividades home office, a tendência é elas serem mantidas após a pandemia. E quanto às atividades físicas, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já adotou medidas que as empresas devem adotar para a retomada segura dos trabalhadores, que são ambientes com maior ventilação, maior espaço e distanciamento entre os trabalhadores. Tudo isso deve ser observado para quanto antes essa pandemia passar, nós possamos retomar de uma forma integral tanto o trabalho físico quanto aquele trabalho remoto e para que a economia possa voltar a se desenvolver de forma suficiente a garantir tanto os trabalhadores quanto os empresários, todos aqueles brasileiros que empregam a sua força de trabalho consigam ter uma vida digna e justa. Tá bom? Um abraço. Agora a palavra final do Panca Advogados com o Dr. Fabiano Pantoja. Dr. Paulo André Solano, creio que concordamos que estamos diante de um admirável mundo novo. Não sei se tão admirável, mas um mundo novo não há dúvida. Os empregadores precisaram se adaptar, criar ambientes propícios para a produção, investir em tecnologia, e essa preocupação só vai aumentar. Inclusive em relação aos custos de uma sede física, por exemplo, será que vale a pena? E os empregados, por sua vez, que transformaram seus lares em ambientes profissionais, muitos dos que trabalham em casa precisaram investir em equipamentos, em tecnologia também, boas máquinas, boas câmeras, boa conectividade, e isto veio para ficar. Será uma preocupação do empregado do futuro próximo ter em casa condições de exercer um trabalho profissional. Afinal de contas, eu não posso participar de uma videoconferência com o diretor da empresa deitado na rede, não é mesmo? É a realidade que veio para ficar. Um grande abraço a todos. Rapidinho, rapidíssimo, doutor Tiago, a última aqui do José Antônio, 35 de contribuição rural e 55 de idade em novembro. Ele consegue se aposentar? Aposentadoria rural com 55 é para a mulher, para o homem é 60 anos de idade. Essa é a regra do rural, ainda vai ter que esperar. Doutor Tiago, muito obrigado, um bom domingo. Siga firme aí na luta pela Previdência. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. E agora é aquela hora da calmaria. Chegando aqui no Boca, o nosso quadro, o Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Hoje, aí no Boca, vocês conversaram sobre o cenário de mudança do mercado de trabalho. E eu aqui fiquei pensando, e a palavra que me veio muito nesses últimos 5 meses que a gente viveu frente às questões de trabalho e profissionais, que foi a necessidade de se reinventar. Algumas pessoas fizeram isso com facilidade e outras pessoas fizeram isso com um custo bastante grande de energia e até de sofrimento. O que eu tenho para dizer para vocês é que a mesma energia que a gente gasta sofrendo e brecando a mudança é a energia que a gente usa para alavancar novos projetos, novas formas de fazer, novas formas de enfrentar a nossa vida profissional. Porque sim, querendo ou não, isso se faz necessário e isso se fez necessário. Vai lá nas minhas redes sociais para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E aqui eu gostaria de deixar os meus parabéns pela passagem do Dia do Psicólogo na última quinta-feira a todos os meus colegas. Um abraço grande, um abraço a você que está aqui nos assistindo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, gente. Até domingo que vem aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, com mais um Boca no 31, sempre na luta.